Você tem alguma certeza na sua vida? Hoje eu vou falar sobre probabilidades, é a continuação do meu vídeo Probabilidade de Deus, e é na verdade uma resposta para um amigo meu, vou chamar ele de Dr. Y, a respeito de afirmar ou não a existência de Deus. Acho que o vídeo vai ficar um pouco longo, talvez filosófico, meio chato e enjoativo. Acho que nem meu amigo Sr. Y vai querer ver ele muito, mas a ideia é filosofar um pouco sobre esse assunto mesmo. Bom, tudo começou quando estávamos viajando. Na viagem surgiu o assunto de religião, Deus não existe. Éramos 2 ateus e 2 agnósticos no carro. E eu indaguei o meu amigo, esse meu amigo Sr. Y, que é agnóstico, por que é que ele não afirmava que Deus não existia. E ele comentou que ele não poderia afirmar uma coisa dessa, pois ele não sabia. A velha questão de podemos afirmar que ele não existe ou não podemos afirmar. Eu comentei com ele a respeito de um vídeo, que é um vídeo do Clarion, que é um vlog que eu gosto muito. Ele já falou muito sobre o assunto, de vez em quando ele ainda fala. É um vídeo dele que eu vou deixar o link aqui embaixo, que se chama Não Pode Afirmar. É um vídeo muito legal, onde ele fala, primeiro ele define muito bem, pelo menos uma forma de ver isso, né? A diferença entre uma crença e o conhecimento, né? E que a gente pode enxergar, na verdade, que o conhecimento é um tipo especial de crença. Quando a gente tem muitas evidências corroborando para uma certa crença, a gente acaba considerando ela como um conhecimento. Por exemplo, se eu disser que o Japão existe, eu nunca estive lá para comprovar, eu nunca tirei uma foto no Japão, ou filmei um vídeo lá, então eu não tenho certeza 100% que ele existe. Mas existem tantas evidências de que o Japão existe que seria uma insanidade alguém dizer que a crença o Japão existe é mentira. Então isso a gente não diz que é uma crença, a gente diz que é um conhecimento. Apesar de que eu nunca estive lá, eu tenho conhecimento de que o Japão existe. Agora, se eu virar para você e disser que o país papibaquígrafo existe, quantas evidências existem a respeito desse país? Acho que nem se você procurar no Google você vai achar. Então, assim, nenhuma evidência. Então, isso é apenas uma crença. A crença de que o país papibaquígrafo existe. Isso não é um conhecimento. Pois bem, nesse momento, o meu amigo viu esse vídeo e ele contestou algumas coisas do vídeo do Clarion. Eu vou ler algumas partes aqui de um e-mail que o meu amigo me mandou. A primeira conclusão do grande e-mail que ele me enviou, ele fala assim: eu concordo com você completamente quando você diz que o mundo real é cheio de variáveis, sobre as quais não podemos afirmar com 100% de certeza. Mas contra isso, podemos fixar os valores dessas variáveis de acordo com um consenso e assumir aquilo como verdade, para que consigamos viver em um mundo com um mínimo de regras, e não em um caos completo. Dr. Y, eu concordo plenamente com você. É claro que se a gente definir as variáveis de contorno, a gente vai poder afirmar coisas a respeito dessa questão. Mas você tem que concordar comigo que quando nós definimos variáveis de contorno em um universo qualquer, qualquer coisa que a gente afirmar sobre aquele universo vai ser uma verdade relativa para aquele universo e não uma verdade absoluta. Quando a gente fala verdade absoluta, é bom definir, a gente está dizendo uma verdade que vale em qualquer universo. Então, vamos supor que a gente criou um universo aqui, como eu já tinha te falado. Se a gente criou um universo qualquer, a gente cria um indivíduo qualquer lá, imaginário nesse universo, e a gente disser que nesse universo só existem verdades, então para aquele indivíduo que está ali dentro, para aquele indivíduo, o universo dele é esse universo que nós definimos, tudo que existe nesse universo vai ser uma verdade absoluta para ele, apesar de que ele não vai ter ciência disso, mas para ele, todas as verdades definidas aqui dentro, para ele são absolutas, porque o universo para ele é só esse aqui. Mas a gente sabe que para a gente, apesar de que meu universo aqui, eu falei que tudo é verdade aqui dentro, essa verdade é relativa só para esse mundo, né? Ela não é absoluta para nós. Para provar isso, basta eu criar um segundo mundo aqui e dizer que nesse mundo, tudo que for verdade aqui é mentira aqui. Então isso já prova de que uma verdade é relativa, uma verdade não é absoluta. Uma verdade só é absoluta se você estiver dentro desse universo só. Mas nós estamos inseridos num universo que nós não temos domínio dele todo. Então a gente não consegue afirmar uma verdade absoluta. Por quê? Porque a gente não conhece o nosso universo por completo. Se a gente conhecesse, a gente poderia afirmar. A questão é que se provavelmente, se a gente conhecer um dia esse universo no qual a gente está inserido, a gente vai ter novamente a dúvida de que, será que esse universo que agora a gente conhece por completo, será que não existe um universo em volta desse universo? Ou seja, a gente nunca vai ter verdades absolutas, porque a gente nunca vai ter certeza
que o universo que a gente conhece por completo é só ele. A gente nunca vai ter certeza que não existem outras coisas além do nosso universo. É por isso que a gente não pode afirmar uma verdade com 100% de certeza absoluta. Então, Marcelo, eu concordo com você que é possível dizer verdades, mas verdades relativas, né? São verdades relativas ou absolutas para aquele universo. E quando o Clarion disse que não é possível afirmar nada com 100% de certeza, eu entendi que ele estava dizendo sobre coisas no nosso universo. No nosso universo a gente não pode afirmar nada com 100% de certeza. Bom, então isso junto aqui mais ou menos com a parte 2 que você me falou, que você falou assim: eu acredito que o Clarion erra, pois nesse universo minimamente coerente, onde você comentou que a gente define as variáveis de contorno, nós podemos sim ter certeza das coisas e provar coisas como falsas ou verdadeiras. Não acho que você falou algo diferente do Clarion, né? O Clarion falou que nós podemos afirmar coisas. Quando a gente afirma coisas, é o que a gente chama de conhecimento. Conhecimento é tudo aquilo que a gente tem muitas evidências que corroboram para uma coisa. Mas o Clarion deixou em aberto aí que existem coisas que a gente pode afirmar com 100% de certeza. Por exemplo, coisas da matemática é uma coisa que a gente pode afirmar com 100% de certeza. Agora, existe conhecimento que a gente não afirma com 100% de certeza. Por exemplo, o Sol é quente. Eu afirmo isso é um conhecimento nosso, humano. Eu já fui lá e medi que o Sol é quente, eu já fui lá perto do Sol e coloquei no termômetro, eu mesmo. Não, eu nunca fiz isso. Então eu não tenho 100% de certeza de que isso é verdade. Mas existem tantas evidências de que isso é verdade, né? Aqui mesmo, o Sol está batendo em mim e está esquentando, que a chance de o Sol não ser quente é muito baixa. Mesmo eu não tendo 100% de certeza sobre isso, isso é um conhecimento. Ou seja, isso é uma verdade. É por isso que eu acho que o que você disse não está contra o que o Clarion disse, né? A gente afirma algumas verdades, mas a questão é se você afirma com 100% de certeza ou não. Bem, era essa parte que eu queria focar mais no vídeo. Eu não queria falar muito sobre crenças, eu queria falar mais sobre o conhecimento, né? No âmbito do conhecimento do ser humano, né, no conhecimento que a gente gera, existem o conhecimento que a gente afirma com 100% de certeza, mas grande parte do conhecimento que a gente tem, a gente não afirma com 100% de certeza. Um exemplo bacana que você deu foi sobre se eu estiver carregando uma pedra e eu te perguntar: você acha que essa pedra vai cair se eu soltar ela? Você tem conhecimento suficiente para saber que muito provavelmente sim essa pedra vai cair, né? Você não tem 100% de certeza. Pode ser que aconteça um evento aleatório, bizarro no universo que faça com que justamente no momento que eu soltar a pedra ela não caia no chão. Pode acontecer, porque a gente não conhece esse universo por completo. Mas a chance disso acontecer é muito baixa. Por ser muito baixa, você considera isso como um conhecimento. Você considera isso como uma verdade, apesar de não ter 100% de certeza. E aí você comentou que essa grande certeza não podia ser aplicada à afirmação de que Deus não existe. Nós concordamos no ponto também de que é óbvio que não é impossível provar a inexistência de coisas. Não é possível provar a inexistência de qualquer coisa, não. Para conseguir provar a inexistência de alguma coisa, o domínio, o universo tem que estar muito bem definido. Como, por exemplo, eu consigo provar que um pato rosa não existe aqui no meu quarto? Consigo. Por que eu consigo? Porque meu quarto é pequeno, eu conheço os limites do meu quarto. Conheço os limites do universo onde eu estou procurando esse pato rosa. Eu consigo ver em cada canto aqui e comprovar de que ele não existe. Outro exemplo simples, do campo das ideias. Se eu tenho um conjunto de números ímpares, eu consigo provar a inexistência de um número par nesse conjunto? Consigo. Por definição, eu não preciso nem procurar. Por definição, num conjunto de números ímpares, não existe um número par nesse conjunto, né? Foi fácil fazer essa prova, porque o universo também está muito bem definido. Eu conheço muito bem o conjunto de números ímpares, né? Eu conheço a definição. Fui eu que defini esse universo. Então, em universos que a gente mesmo define, é muito fácil comprovar a inexistência de alguma coisa. Agora, se a gente quer comprovar a inexistência de uma coisa que pode estar num universo que a gente não sabe os limites, como, por exemplo, Deus, Deus pode estar em qualquer parte do universo, segundo a definição de todo mundo. Então não é fácil, né? Não é possível, na verdade, comprovar a inexistência de Deus. Agora, a pergunta-chave é: o fato de que não conseguimos comprovar a inexistência de Deus, isso implica que não podemos afirmar que Deus não existe? Essa que é a questão, no fim das contas, cognitiva, né? Podemos afirmar que Deus não existe ou não podemos afirmar? Bem, eu tenho algumas perguntas para você. Você afirma que Chiforínfula não existe? Você me diz: mas o que é Chiforínfula, Diego? A Chiforínfula foi um ser que eu acabei de criar. Se eu afirmar para você que Chiforínfula não existe,
e dizer para você provar o contrário, a primeira coisa que você vai me pedir é: mas o que é chiforínfula? Então uma coisa é certa: se eu não definir o que é chiforínfula, não faz sentido a gente falar de chiforínfula. Então se eu falar que chiforínfula não existe, mas eu não sei o que é chiforínfula, a minha frase simplesmente não faz sentido nenhum. Então se eu falo que Deus não existe, mas nós não definimos o que é Deus, dizer que Deus não existe não faz sentido nenhum. Mas veja bem, se nós não definimos Deus direito, dizer que Deus não existe não faz sentido. Dizer que pode ser que Deus exista não faz sentido. Dizer que pode ser que Deus não exista não faz sentido. Nada vai fazer sentido de forma cognitiva para o nosso cérebro se a gente não definir Deus. Então, primeiramente, eu espero que quando você esteja falando comigo sobre Deus existir ou não, que você tenha definido, pelo menos na sua cabeça, o que é Deus. Então, quando você diz que não podemos afirmar que Deus não existe, eu espero que você esteja defendendo essa ideia tendo definido o que é Deus. Não faz sentido nenhum a gente discutir sobre algo que não está definido. Bem, se eu disser para você que chiforínfula é uma Ferrari vermelha dançante que fala e que fica escondida atrás do sol de forma que a gente nunca possa vê-la, você conseguiria dizer se chiforínfula existe ou não? Eu tenho quase certeza que você vai afirmar que chiforínfula não existe. Afinal, você calculando no seu cérebro as probabilidades de que uma Ferrari dançante que fala e que está atrás do sol de forma que a gente nunca veja, tenho certeza que você vai calcular que isso é muito improvável. Você não tem 100% de certeza que essa Ferrari não está atrás do sol, mas você sabe que é muito improvável que ela não esteja lá. Então, quando eu falo que Deus não existe, eu tenho uma definição de Deus. Eu estou pensando num Deus. Eu cresci numa família católica e eu vejo o que as pessoas falam a respeito de Deus. Deus é um cara ou um ser que criou o universo, que está olhando para nós, que quer que a gente acredite nele, e se a gente acreditar nele e fazer só coisas boas, a gente vai para o paraíso. Eu estou falando desse Deus. Eu já fiz algumas definições, ele não está completamente definido, mas ele está suficientemente definido, eu acredito, para dizer se ele existe ou não. É tudo questão de probabilidade, é tudo questão de indícios de que ele existe ou não existe, né? Existe um indício de que ele existe, que é a Bíblia. E existem muitos indícios que ele não existe, né? Na minha balança, os indícios de que ele não existe são maiores. E é por isso que eu afirmo que Deus não existe. Eu tenho certeza que você afirme que chiforínfula não existe. Então, de certa forma, eu concordo com você. Mas desde que você não esteja definindo Deus. Se você não tem uma definição de Deus, ok, você não pode afirmar nada sobre ele. Nem mesmo de que talvez ele exista ou não exista. E aí eu entendo o seu agnosticismo. Agora, se você afirma que pode ser que ele exista ou não, opa, aí você já definiu Deus. Você já tem uma ideia de Deus e você pode sim dizer se ele existe ou não existe. Ainda que você não tenha 100% de certeza, você pode afirmar que ele existe ou não existe. Basta você querer. Ficou muito confuso? Eu acho que deve ter ficado meio confuso. Mas, meu amigo Dr. Y, ficarei curioso para ouvir a sua resposta. E as ideias foram meio que saindo no improviso aqui. Você me fez pensar bastante sobre isso. E quase que eu virei agnóstico de novo. Quase que eu falei, eu não posso afirmar. No fim das contas, é só uma questão cognitiva mesmo, né? Eu afirmo que Deus não existe. Isso não quer dizer que eu tenho 100% de certeza que ele não existe. Isso quer dizer que eu estou afirmando, né? Eu pesei na minha balança e está pesando bastante que ele não existe. Então, afirmar ele não existe, ainda que eu ainda não tenha 100% de certeza de que ele não existe. Nós não podemos ter certeza 100% das coisas, mas eu tenho uma certeza absoluta nesse momento. Se Deus existir, ou ele está muito puto comigo, ou ele está rindo pra cacete. Falou, Deus, até o próximo Café com Iogurte. Se você achou o vídeo muito confuso e complicado, dá um joinha no vídeo aí. E se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal. Até a próxima.